Bom dia, amiguinhos. Bom, continuando então falando sobre interação gênica, Outra vez? o último exemplo que nós vamos ter aqui é da herança quantitativa. Na herança quantitativa, o que nós vamos ter vai ser uma adição dos genes, né? Normalmente nós vamos ter aí dois ou mais pares de genes, lembrando que é interação gênica, então nós temos dois ou mais pares de genes, né? Então nós vamos ter uma adição dos genes, que seria genes dominantes e recessivos, né? Cada um portando aí um valor. E um exemplo muito comum, mais simples na verdade, de herança quantitativa, seria a condição da cor da pele humana. Claro que sabendo que existem várias tonalidades de cor de pele humana, geneticamente nós vamos ter aí 5 fenótipos para a cor da pele humana, né? Na parte genética, na parte biológica. Lembrando que o que faz com que uma pele seja mais escura seria a quantidade de melanina produzida pelos melanócitos que nós temos na nossa pele. Então, quanto mais melanócitos, né, são as células que produzem melanina, maior quantidade de melanina, mais escura fica a pele. E isso também pode ser condicionado não só pela genética, também como pode ser por fatores externos, fatores ambientais. Se você... O sol vê se enriquece a minha melanina. Se você fica muito tempo no sol, você produz muita melanina. Seu melanócito ele tem uma reação que vai produzir mais melanina, como se fosse uma forma de proteção contra os raios ultravioletas. Então, sua pele acaba ficando mais escura, que seria aquele bronzeado do sol, né? Mas na parte genética, o que nós vamos ter é o seguinte. Para a pele humana, nós vamos ter que genes, quanto maior quantidade de genes dominantes, representado por duas duplas de genes, né? São dois pares, representado aqui pelo gene A e pelo gene B, né? Então, se você tem todos os 4 genes dominantes, a pele vai ser uma pele preta. Se você tem 3 genes dominantes, tá aqui o Azão, Bzão, ou esse aqui também, né? Só tem um Bzinho aqui, vai ser uma pele escura. Uma pele de tonalidade média entre o preto e o branco, nós vamos ter aqui 2 genes dominantes e 2 genes recessivos, mesma coisa esse genótipo aqui, e esse aqui que é o duplo heterozigoto também. Aqui você tem o gene Azão e o Bzão, o gene Azinho e o Bzinho, né? Um gene dominante e 3 recessivos, uma pele clara, né? Um gene Azão aqui, 3 recessivo aqui, Azinho, um Bzão e outro Bzinho aqui, 3 recessivos, somente o Bzão dominante, pele clara. E pele branca, todos os genes são recessivos. Esse branco aqui é aquele branco que não é o albino, é o branco mesmo, normal, sem o problema. Seria aquele branco loiro, né? Aquele da pele bem clara. Bom, e agora como fica um cruzamento entre 2 duplo heterozigotos aqui, vamos cruzar então aqui 2 de pele média, que seria meio que um mulato, por exemplo, né? Vamos cruzar 2 mulatos aqui, duplo heterozigotos, para saber as possibilidades de filhos, de cores de pele que os filhos deles poderão vir a ter, né? Então vamos fazer esse cruzamento agora. Bom, gente, então aqui está pronto aqui o cruzamento, tem 2 duplo heterozigotos, 2 pessoas com pele média, que seria aqui um mulato, né? Pele média. Tá vendo aqui, ó, tem 2 genes dominantes, 2 recessivos, 2 dominantes, 2 recessivos, né? Porque lembrando que aqui herança quantitativa você tem que fazer uma soma dos genes, né? E aqui eu já juntei todos os genes, A com A, B com B, e vamos ver como que vai ficar a proporção fenotípica para as diferentes tonalidades de cor aqui da pele, né? Vamos lá então. Primeiro vamos ver aqui pele cor escura. Para ser cor, preta. Para ser cor preta, ele precisa ter todos os genes dominantes. O único que a gente tem todos os genes dominantes é esse primeiro aí, ó. É o primeiro aqui de cima. Vamos marcar ele aqui, tá? Deixa eu já organizar aqui meus pincéis, as cores aqui. Vou marcar, então, o primeiro aqui. E temos apenas esse, né? Então, no cruzamento entre 2 aí, pele média, né, nós vamos ter a probabilidade de 1 para 16 de nascer uma criança com a pele preta. Para a pele escura, né, nós vamos ter que ter 3 genes dominantes, então, e 1 recessivo. Então, esse aqui é 1, esse aqui, tá vendo? 3 dominantes também, aqui tem 2, então esse aqui é média, né?
não é escura. Esse aqui tem 3 dominantes, aqui são só 2, aqui 2, aqui só 1, aqui são 3, né? A gente marca 2, 2, 1, 2, 1, 1 e nenhum dominante, tudo recessivo. Então, para a pele escura, nós vamos ter 1, 2 aqui, 3, né? 1, 2, 3, 4. 4 para o total de 16. A probabilidade de nascer uma criança de pele escura. A probabilidade de nascer uma criança de pele média, igual ao dos 2 pais, nós vamos ter que contar onde tem 2 dominantes e 2 recessivos. Aqui nós temos 1. Aqui, pessoal, 2 dominantes e 2 recessivos. Aqui é outro. Aqui também é outro. Aqui não. Aqui nós vamos ter outro, aqui nós vamos ter outro, aqui não, aqui nós vamos ter outro, aqui não, não e não. Então, pele média vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 para o total de 16. Pele clara, nós vamos ter que ter um dominante só e 3 recessivos. Então, a gente já começa com esse aqui. Esse aqui é outro. Aqui um dominante e 3 recessivos. É bem fácil esse, né? Esse aqui também é outro. Esse aqui também é outro. Então, nós vamos ter pele clara 4 para 16, né? E o pele branca, totalmente branca, né? No caso, tem que ser tudo recessivo, tá aqui. Nós vamos ter apenas 1, né? 1 para o total de 16. Uma coisa que a gente observa bem interessante aí é que essa distribuição, toda vez que você tem genes que condicionam características que se distribuem num gradiente, né? Num gradiente, nós vamos ter sempre uma distribuição em que os médios ou os medianos, no caso, né? As características mais para o média, você vai ter ela em maior quantidade. Aí você afasta um pouquinho para o escuro, depois vem escuro e claro para os dois lados também, um pouquinho menos que o médio. E os mais extremos é o que você tem menos quantidade, tá vendo? Ó, o preto e o branco. Que demais! Isso aí segue aquela distribuição gaussiana, né, de normalidade. Para quem já estudou matemática, estatística, né, quando você faz uma distribuição normal, você tem aquela distribuição gaussiana, né? E toda característica genética que tem esse gradiente, ela segue esse tipo de distribuição, como vou mostrar um gráfico aqui para vocês. Então, gente, nós temos mais ou menos isso aí, ó, esse gráfico aqui. Esse é um gráfico para, por exemplo, estatura. Eu não sei exatamente se essa é a média mundial, mas se a gente pegar aí uma população na espécie humana, ou para qualquer ser vivo, quando você faz qualquer tipo de medição biológica, a maioria das medições ela segue esse padrão de normalidade, né, gaussiano, que a gente chama. Então, nós temos aí que a maioria dos indivíduos eles vão estar aqui meio que na média, né? Então, se eu tenho aqui uma estatura variando entre 1,40 m e 2 metros, a maioria dos indivíduos eles vão estar aí entre 1,60 m e 1,80 m, equivalendo aí aproximadamente a 95% da população. Sendo se a gente colocar aqui que a média está na faixa de 1 metro, a média for 1,70 m, né? A média mesmo da estatura das pessoas, né, no mundo, a média está aqui, né? E for 1,70 m, a gente joga um pouco para cá e um pouco para cá também, né? Variando aqui entre 1,60 e 1,80, nós vamos ter aqui que aproximadamente 95% da população está entre 1,60 e 1,80. E à medida que você abaixa de 1,60 já diminui a quantidade de pessoas que têm essa estatura, menos de 1,50 mais ainda, menos de 1,40 quase que não existe, né? E a mesma coisa aqui, acima de 1,90 diminui bastante a população, 2 metros mais ainda, 2,10 metros praticamente quase que não tem pessoas com essa estatura. Então, isso aí é bem interessante, que é uma parte da biologia que converge bastante com a matemática. Então, gente, se você gostou, dê um like no vídeo, assine lá o canal, né? E a gente volta em breve.